Meu nome é Ana Carolina, eu sou professora aqui do Instituto Federal de São João Evangelista, né? Estou no programa como aluna de doutorado no âmbito do DINTER, e vou apresentar para vocês uma parte, né? Da nossa tese que está sendo desenvolvida sob orientação do professor Dr. André Cabral França. Essa tese, ela tem como tema central a avaliação, né, de diferentes fontes de fósforo e bactérias promotoras de crescimento de plantas na produção de mudas de café e também no desenvolvimento inicial da lavoura. Então, são vários os experimentos que estão sendo conduzidos, né, no âmbito dessa tese. Um deles, ele vai tratar, né, de fontes de adubação fosfatada na produção de mudas de café em tubetes e o reflexo no desenvolvimento inicial da lavoura de café. O terceiro experimento vai tratar, então, também do desenvolvimento inicial da lavoura de café com a adição das bactérias promotoras de crescimento de plantas. E eu vou apresentar para vocês, então, parte do segundo experimento, que trata de bactérias promotoras de crescimento de plantas e fontes de adubação fosfatada no crescimento de muda de café arábica produzida em sacolas plásticas. De maneira geral, a nossa tese, ela tem, além do objetivo de identificar a questão técnica, né, agronômica, desses fatores, é avaliar também a questão de custo-benefício, né, a utilização econômica dessas outras fontes de adubação na produção das mudas e no desenvolvimento da lavoura de café como um todo, né. Então, a gente tem esse viés econômico que vai ser posteriormente analisado na tese como um todo. Então, eu vou apresentar para vocês hoje, rapidamente, um panorama sobre a cafeicultura no país, né? A gente sabe que o Brasil é um grande player mundial no setor de café, ele é, ao mesmo tempo, o maior produtor e o maior exportador de café do mundo, participa com 33% de toda a exportação mundial da cultura. Esse gráfico, ele mostra as regiões, os estados produtores de café no Brasil, do mais escuro para o mais claro, então, são os maiores produtores, para os menores produtores, né, em volume de produção, com destaque para Minas Gerais, né, é o estado maior produtor em área e em produção do país. Para 2022, existe uma estimativa de produção de 55 milhões de sacas de café, né, onde Minas Gerais participa com 27 milhões de sacas de café. Esses números, eles significam, nacionalmente falando, né, um acréscimo de quase 19%, quando comparado a 2021, de produção, em uma área 1% maior, né, e uma produtividade também quase 18% acima. Isso já seria esperado, considerando que o café é uma cultura bianual, né, então, num ano a safra é maior, outro ano é menor. Então, esses dados já seriam esperados, mas quando a gente faz uma análise, com o ano de 2020, né, que foi o outro ano de bienalidade positiva, nós temos números menores de produção, né, isso foi por conta, além de outros fatores, por algumas questões climáticas que aconteceram em 2021, ali em meados de junho, setembro, que interferiram na safra, né, e também nas decisões relacionadas à cultura. Mas isso não reflete, né, não modifica o histórico do país na cultura. Esse gráfico, ele mostra, de 2001 a 2022, as áreas ocupadas com café no Brasil. Em azul, nós temos as áreas em produção, que para 2022 equivale a um aumento de 1,8% na área em produção. Em verde, né, no topo das barras, a gente observa as áreas em formação. Então, são novas áreas, né, e áreas de reforma de lavoura, que em 2022 equivale a um aumento de 2,5%, equivalente ali a aproximadamente 400 mil hectares de áreas em reforma, né, em formação, que vai refletir, então, no setor da demanda de mudas, né? As mudas precisam acompanhar, então, o crescimento da cultura no país, o aumento da produtividade, então, precisam ser mudas que acompanhem essa qualidade, né, mudas de qualidade que acompanhem essa produtividade. Quando a gente fala, então, do setor agrícola como um todo, né, nós temos os fertilizantes como um dos insumos importantes, né,
no setor. O Brasil, hoje, ele é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. Cerca de 8% de todo fertilizante consumido mundialmente é consumido aqui no país, apenas atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos, né? O setor de fertilizante no Brasil, ele tem desafios a serem superados, né? Historicamente, há uma inadequação da realidade local quando inserido nas características do Brasil, né? Inicialmente, as tecnologias de fertilização, elas surgiram em países de clima temperado, e quando inseridas aqui, encontraram outra realidade, né, de solos altamente intemperizados, com características microbiológicas diferentes, o que faz com que grandes quantidades sejam perdidas, né, dos nutrientes aplicados nesses fertilizantes. E quando a gente ainda sabe que 80% do fertilizante usado no Brasil, eles são importados, isso torna ainda mais dependente, né, o setor de fertilizantes do mercado externo, que é caracterizado por poucos fornecedores, né, como um todo. E isso ainda ficou bastante evidente recentemente, né, com a questão dos conflitos geopolíticos, com a guerra na Ucrânia, né, que fez com que o fornecimento dos fertilizantes fosse complicado no Brasil, e os preços também muito elevados, né. Esse gráfico, ele mostra para a gente, de 2017 até a final de 2021, uma evolução no preço de comercialização dos principais fertilizantes usados aqui também no Brasil, e isso vai influenciar diretamente nos custos, né, da produção. Então, olha, todos os três, né, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, a variação dos três principais fertilizantes, todos acima em 2021 de 100%, né, do custo. Isso vai influenciar diretamente no custo de produção das culturas como um todo. Então, a busca por melhor eficiência, né, na utilização dos nutrientes, ela se torna cada vez mais importante. E esses valores, hoje, ainda são acima desses exemplificados aqui, que foram considerados no final do ano passado, né, de lá para cá, ainda a guerra ainda aumentou ainda mais essa preocupação. E a adubação fosfatada, ela é considerada uma prática dispendiosa, né? Quando a gente considera, né, essa dependência externa no fornecimento dos fertilizantes fosfatados também, né, e o esgotamento das reservas mundiais, né, isso ainda fica mais agravante, né, dá mais importância para a busca de outras alternativas. O fósforo, dentro dos processos, né, vegetais, ele é essencial, né, ele faz parte de vários processos metabólicos, né, relacionados à transferência de energia, que está diretamente relacionado à respiração, à fotossíntese das plantas, ao mesmo tempo que ele é considerado um nutriente de baixa eficiência na utilização, por conta, né, da sua dinâmica complexa ali no solo, a baixa mobilidade dele, a alta absorção nos solos. Isso ocasiona necessidade de aplicação de altas doses, né, e, consequentemente, altas perdas, né, grande quantidade de perda, né. Então, nesse dilema, né, a busca por soluções menos agressivas ao meio ambiente, né, que tragam ou elevem, né, mantenham ou elevem os níveis de produtividade das culturas, né, e aumente a eficiência na utilização dos nutrientes, ela é uma busca constante, né. Então, são postas para esses desafios do setor algumas alternativas com novas tecnologias de uso e manejo dos fertilizantes, que busquem a melhoria da eficiência desses nutrientes. Nós podemos citar aqui, né, duas delas, uma que é a tecnologia que vai controlar, né, a liberação dos nutrientes para as plantas, né, de forma gradativa, visando uma menor perda por, né, lixiviação, absorção, evaporação, melhor aproveitamento pela planta, que são as tecnologias de liberação lenta, e também o uso de inoculantes, né, contendo micro-organismos vivos, que, dentre outras funções, promovem, auxiliam o crescimento vegetal, né. Dentro do setor
de fertilizantes especiais, a gente faz um destaque, então, para os organominerais, né? De 2019 a 2020, houve um aumento de 80% nas vendas desse tipo de fertilizante, né? O organomineral, caracterizado pela junção de uma fração orgânica, geralmente resíduo proveniente de outros processos industriais, né? Com a fração mineral, né? A fertilização que vai caracterizar, que vai trazer vantagens ali para a liberação gradativa dos nutrientes para a planta, né? Para a cultura. E muitos trabalhos já estão sendo divulgados nessa área, né? A gente encontra na literatura científica trabalhos que trazem o benefício do uso de organominerais em várias culturas, como milho, a beterraba, a pimenta, o morango, a cana-de-açúcar também, e também mudas de café, né? Nós temos trabalhos que já mostram essa eficiência. E o outro setor, então, a questão da adição de micro-organismos, a gente está tratando aqui do inoculante. O Plano Nacional de Fertilizantes de 2050 para 2050, ele traz esse setor como uma tendência emergente que deve ser intensificada nos próximos anos, né? E em contraponto com a dependência, a questão dos fertilizantes, né? A dependência externa, nos inoculantes nós temos aqui a quase totalidade deles produzidos internamente, nacionalmente, né? Então, que não teríamos a questão da dependência externa, né? Isso aí seria reduzido no uso dos inoculantes. São vários, né, os efeitos que os inoculantes trazem para a agricultura como um todo, né? Vai desde, então, o potencial de estimular o crescimento vegetal, né, aumentar a tolerância a estresses bióticos e abióticos, como a inibição de fitopatógenos, por exemplo, o que vai ocasionar, né, a redução do uso de insumos químicos que seriam utilizados para esses fins, trazendo, então, uma maior sustentabilidade ambiental para o sistema como um todo, né? E dentro desses micro-organismos, a gente faz um destaque também para as bactérias que têm a capacidade de solubilizar fosfato, né? Elas também estão sendo objeto de vários estudos, geralmente as cepas de pseudomonas, bacilos e rhizóbio são consideradas as que têm maior potencial de solubilização de fósforo, né? O processo, o mecanismo de crescimento da planta, que é influenciado pelas bactérias, ele é bastante complexo, né? E bastante diverso. Talvez, para nós aqui, né, a característica mais importante de destaque seria a possibilidade de transformar, através da produção de ácidos orgânicos, o fósforo que está insolúvel, né, ali para a planta, no solo ou no fertilizante, insolúvel, né, aptos, então, para serem absorvidos pelas plantas, influenciando o crescimento. Mas existem outros fatores também que são influenciados ali pelas bactérias, né, pela presença das bactérias, desde a fixação de nitrogênio, a disponibilização de outros elementos que não o fósforo também, né, a sintetização de fito-hormônios. Então, é um processo bastante complexo, né. Diante desse cenário, então, postos esses assuntos, né, esse experimento que eu vou apresentar para vocês, ele teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes fontes de fertilizante, tanto mineral quanto organomineral, inoculados e não inoculados com as bactérias, sob parâmetros de qualidade de muda de café arábica produzidas em sacolas, visando seu estabelecimento em campo, né? Então, nós tivemos aqui, nesse experimento, um viés prático, né, do viveiro. Vamos destacar os parâmetros que seriam principais de qualidade da muda, né, de acordo com esses tratamentos que foram, que eu vou mostrar para vocês. Bom, deixa eu beber uma água. O experimento foi conduzido na Casa de Vegetação em Diamantina, do Departamento de Agronomia, da FVJM, né, usamos a variedade catuai vermelho, do IAC 144, fizemos um preparo das sementes antes da semeadura, né? Nós retiramos manualmente o pergaminho dessas sementes, deixamos elas em molho para ganhar, né, para hidratar durante 7 dias, trocando a água todos os dias. Esse processo fez com que
a película prateada também fosse removida da semente, então favorecendo ali a germinação delas, né? Para depois serem semeadas em sacolas plásticas de 11 por 22. Essas sacolas, então, continham um substrato que é indicado na quinta aproximação, né, para a produção de mudas de café, que é composto por solo, de subsolo, né, mais o esterco curtido, uma proporção de 7:3, a adubação com potássio e KCl, e uma adubação fosfatada. A quinta aproximação, ela traz a indicação do super simples, né, então o teor de P2O5 referente foi como diz, foi transformado para as nossas fontes aqui, que nós utilizamos outros adubos, né. Fizemos a análise química do solo prévia à aplicação dos tratamentos, né, então a gente observa que por ser um solo de subsolo, ele tem características mais ácidas, né, de baixa fertilidade, né, e ali, quando a gente considera uma teor de argila de 56%, né, então são um solo pouco fértil, que foi homogeneizado, peneirado, todo de acordo com o indicado na quinta aproximação. O experimento foi montado ali em blocos casualizados, a gente tinha 4 repetições, né, totalizaram 14 tratamentos, 56 plantas. O esquema ele foi fatorial de 7/2. O primeiro fator foram as fontes, né? Nós tivemos a testemunha sem a adubação fosfatada, o organomineral em 3 formatos: farelado, granulado e peletizado. Esse organomineral, eles tinham como fonte de fósforo o MAP, e o resíduo é proveniente do processo de produção de celulose, que é altamente, tem características de solubilidade alta. Outro tratamento foi o MAP, né, o MAP convencional, o MAP revestido com polímero, também caracterizando uma liberação controlada, né, liberação lenta. E o super simples, que apesar de não ter, né, como base de fósforo o MAP, serviu para a gente aqui como uma testemunha de viveiro, que é porque ele ainda é muito comumente utilizado, né, como a adubação fosfatada na produção de mudas de viveiro em sacolinhas plásticas. E o segundo fator, então, considerou as bactérias, a inoculação com as bactérias, com e sem a inoculação. O inoculante, ele era composto por um mix de Bacillus subtilis e ligeniformes, com uma concentração mínima aí de 10 a 9 unidade formadora de colônias por ml do inoculante. Nós usamos uma dose equivalente a 700 ml do adubo, 700 ml do inoculante, desculpa, por tonelada de adubo, então, né, o equivalente. E a inoculação, ela foi feita diretamente no adubo, no fertilizante, né? Deixa eu secar para depois homogeneizar com o substrato. Fizemos uma proteção pré-germinação, deixando uma cama de palha seca, né, para proteger as plantas e manter a umidade para a germinação. Foi feito durante todo o experimento o controle manual de daninhas, a irrigação foi feita manualmente nem todos os dias. O experimento foi desmontado, né, assim que pelo menos metade de todas as plantas alcançassem 5 pares de folhas definitivas, que é uma característica que classifica a muda de café como apta para ir para o campo, né? Então, a gente buscou, com isso, equilibrar a possibilidade de desenvolvimento de todos os tratamentos, né? Para que os tratamentos com maior solubilidade, menor solubilidade, pudessem alcançar ali um padrão de comercialização das mudas, tá? E as variáveis que nós levantamos, né, depois da desmontagem do experimento. A altura das plantas, ainda com a muda inteira, foi medida com uma régua milimetrada, né, ali do coleto até a gema apical. O diâmetro do completo, bem na inserção do substrato, medido com paquímetro digital, né, em milímetro. O teor de clorofila foi retirado, né, das folhas com um medidor portátil SPAD, um modelo SPAD.
Através desse teor de clorofila, nós calculamos o teor foliar de nitrogênio, de acordo com a metodologia de França e Carvalho 2016, que é uma indireta, né, uma avaliação indireta. A área foliar, ela foi calculada pelo método não destrutivo, né, descrito por Antunes, onde a gente mede todos os comprimentos e as larguras das folhas, né, e joga na fórmula para estimar a área foliar do café, uma metodologia indicada para a cultura do café. Depois, né, a muda ela foi seccionada em folha, caule e raiz. As raízes foram corretamente lavadas sobre água corrente, com auxílio de uma peneira, né, para não perder massa radicular. Secas, né, em estufas de circulação de ar forçada, para poder calcular, então, as massas secas, né, foliar, radicular e de caule. Posteriormente, fazer, então, a relação da massa seca com a parte aérea. Calculado o índice de qualidade de Dixon, que vai relacionar todas essas variáveis estruturais que a gente citou anteriormente. Depois a folha foi seca, né, moída em moinho, feito o extrato, de acordo com a metodologia da digestão nitroperclórica, e analisados ao teor de fósforo e potássio foliares, também os teores médios, tá, de todos os tratamentos. Nós também calculamos algumas variáveis indiretas, né, as razões de área foliar pela matéria seca das folhas, a área foliar específica, que é a área foliar pela matéria seca total, razão da massa foliar, razão de a massa seca das folhas pela matéria seca total, e também a radicular, né, matéria seca das raízes pela matéria seca total. Nós fizemos também a análise dos adubos, né, nós fizemos uma análise da composição química de todos os fertilizantes, né, existiam variações nesses resultados, como, por exemplo, a presença de nitrogênio, né, em alguns dos adubos, mas que não interferiu nos resultados, nós não vimos resultados que tivessem interferência do nitrogênio, né, tivemos também presenças no organo mineral de outros micro-organismos e também de uma CTC considerável. Né? Para interpretação dos dados, nós empregamos a análise de variância, usando o teste F a 5% de probabilidade, e o desdobramento das interações foi feito com o teste de Tucker para comparação das médias entre as fontes de fósforo utilizadas. Bem, algumas variáveis apresentaram interação significativa entre as fontes e a inoculação com as bactérias, né, que foram a matéria seca das raízes, a área foliar e os teores de clorofila total e nitrogênio foliar, e as demais variáveis, elas apresentaram interação significativa entre as diferentes fontes de fósforo, né. Em todas elas, nós tivemos significância, né, resultados significativamente superiores aos da testemunha, né, então mostrando a necessidade realmente da adubação fosfatada para a produção das mudas de café. Vou destacar aqui, né, dentro da apresentação dos resultados, 4 variáveis que nós consideramos como essenciais e mais importantes na comercialização dessas mudas, então, que o viverista vai considerar como mais importantes, mesmo como mais relevantes para que essas mudas tenham a possibilidade, né, de uma comercialização, tá? Que são a massa seca das raízes, a área foliar, representando cada parte estrutural da planta, né, a relação entre essas duas massas e o índice de qualidade de Dixon. Vou apresentar para vocês. Bom, quando a gente fala de área foliar, né, ela é uma característica importante na muda, né, ela é representativa, então, do vigor da muda, da produtividade dessa planta, né, quando a gente considera que a captação da energia solar, ela vai ser feita pela parte foliar da planta e convertida, então, em energia química, que vai estar diretamente envolvida com todos os processos metabólicos, né.
uma muda, né? A permanência da área foliar numa muda, ela é importantíssima, principalmente na fase de aclimatação da muda no campo, né? Então, a área foliar, a folha, ela tem que estar com qualidade, né? Para que ela se mantenha na planta e que consiga se aclimatar no novo ambiente que ela foi inserida ali no campo, né? E as mudas que têm uma área foliar bem desenvolvida, elas são comercialmente mais aceitas, né? Melhor aceitas. No caso da muda de café, por exemplo, que, como eu disse, tem a classificação para ir para o campo pelo número de folhas, né? Ali 5 pares de folhas definitivas, isso é ainda mais importante, a área foliar, né? Porque o número de folhas em si não quer dizer que a planta vai se desenvolver bem no campo, né? É a qualidade dessa área foliar, né? Que vai definir, né? Então, eu posso ter uma muda com 5 pares de folhas, mas as folhas muito pequenas que não vai atender, né? Atender a demanda, então, do desenvolvimento da planta. Nesse experimento, a inoculação com as bactérias influenciou em 4% o acréscimo, né, de área foliar na média de todos os tratamentos, né? Então, teve uma vantagem significativa a inoculação das bactérias. Quando a gente observa as fontes, né, individualmente, nós temos os melhores resultados, as melhores médias de área foliar para o organomineral granulado, o MAP revestido com polímero, né, as duas fontes de liberação lenta, né, e o super simples, né, que seria a nossa testemunha de viveiro, né. Esse resultado, ele é um reflexo do fósforo que está sendo disponibilizado para a planta pelos nutrientes, né, pelas fontes, né. Trouxe aqui essas fotos para ilustrar como que estavam, né, as condições que estavam as mudas na fase de desmontagem do experimento. Nas 3 fotos, as 2 primeiras mudas são as testemunhas sem a adubação fosfatada. Então, em azul, na etiqueta azul, eu tenho a testemunha sem a inoculação das bactérias. Na etiqueta vermelha, eu tenho a inoculação das bactérias, tá? A testemunha com a inoculação das bactérias. Na primeira foto aqui, o organomineral granulado, sem inoculação e com inoculação. O MAP revestido com polímero na segunda, sem a inoculação e com a inoculação. E na terceira também o super simples, sem inoculação e com inoculação. Então, a gente consegue, né, visivelmente verificar o melhor desempenho desses 3 tratamentos com relação à área foliar dessas mudas de café. E esses valores, né, eles são cerca de 8 vezes, superiores aos da testemunha, tá? Em área foliar. Outro parâmetro, né, variável que a gente destaca como importante para a comercialização das mudas é a massa seca do sistema radicular, né? Então, a característica ali do sistema radicular da planta. Apesar dela não estar visível, né, na hora da comercialização como a parte aérea, ele é tão importante quanto, né? Porque mudas com sistema radicular bem desenvolvido, elas vão apresentar um desempenho melhor no pós-plantio, né, no campo, porque ela tem uma maior área de interação raiz-solo, e isso vai fazer com que seja beneficiada a nutrição da planta, né, principalmente quando a gente trata, então, do fósforo, que é um nutriente imóvel no solo, né, então o volume ali do sistema radicular, né, que vai refletir na massa, ele é importante. Nesse experimento, a inoculação com as bactérias aumentou em 14% a massa seca radicular, né, na média de todos os tratamentos, então bastante significativo, né. Esses resultados, eles vêm de encontro com um trabalho recente publicado, onde testaram-se várias cepas, né, vários mix de bactérias no milho, né, e além da massa seca da raiz, né, ter sido beneficiada com a inoculação das bactérias, eles verificaram que os tratamentos que continham as bactérias, eles tinham raízes mais longas, né, mais fortes e com mais raízes laterais do que os tratamentos que não tinham sido inoculados, né, então mostrando
a interferência no desenvolvimento radicular das plantas, né? Entre as fontes estudadas, né, a gente destaca, então, o organomineral granulado, o MAP revestido e o super simples, né, as mesmas três fontes, os mesmos três tratamentos, né. O organomineral granulado, quando inoculado, que é a barrinha verde escura aqui, né, desculpa, né, explicar um pouco aqui o gráfico, aqui a barrinha verde escura nós temos nesse caso, né, os tratamentos com a inoculação das bactérias e a verde clara sem inoculação da bactéria, né. Então, o organomineral granulado, quando inoculado com a bactéria, ele foi significativamente maior do que todos os tratamentos, inclusive do super simples e do MAP revestido, né. Sem inoculação da bactéria, então ele se equiparou aos demais, né. Quando a gente observa especificamente o organomineral peletizado e o granulado, né, a inoculação apresentou diferença significativa. Então, para o organomineral granulado, nós tivemos um acréscimo de 15% na massa radicular, aqui, né, comparando o não inoculado com o inoculado com as bactérias. E o organomineral peletizado apresentou um crescimento, né, um acréscimo de 38% na massa seca radicular, né, então mostrando a eficiência da inoculação, né, dentro de cada um das fontes testadas, né. Bom, além, né, da questão da disponibilização do fósforo, como eu disse, são vários os processos que vão influenciar o crescimento da planta, a gente pode, né, supor que também a produção do ácido indolacético, que tem um papel importante no desenvolvimento das raízes, pode ter influenciado esses melhores resultados nos teores de matéria seca do sistema radicular dessas plantas, tá? E também, então, aqui, né, o destaque para o organomineral granulado, que dentre eles foi o que inoculado, foi o que teve o melhor resultado, então ele, né, poderia servir aí como, sim, um substituto do super simples, né, de outros fertilizantes na produção das mudas de café. Então, além do bom desenvolvimento da parte radicular, né, e da parte aérea da planta, a gente precisa ter um equilíbrio entre esses dois fatores, né? Uma parte aérea bem desenvolvida, em altura, por exemplo, em detrimento de um sistema radicular ineficiente, né, ele vai trazer prejuízo para a muda na fixação no campo e, consequentemente, na sua nutrição, né? O contrário também é válido. Um sistema radicular robusto, ele não vai ter suas necessidades supridas por uma parte aérea deficiente, né? Então, essa relação, ela é importante, que tenha um equilíbrio, né? Os maiores valores encontrados dessa relação matéria seca da parte aérea, matéria seca de raiz, estão ali no testemunho, né? Desculpa, aqui no testemunho, cerca de 2,2 a 2,5 essa relação, querendo dizer que então nós temos 2 vezes mais massa seca na parte aérea do que na raiz, então mostra um baixo desenvolvimento, né, do sistema radicular dessas plantas, elas provavelmente não vão ser, não vão ter sucesso, né, quando instaladas no campo, né. Então, aqui a gente busca resultados menores, né, valores menores, então, com destaque, mais uma vez, então, para o organomineral granulado, para o MAP revestido e para o super simples, né? Então, eles têm um equilíbrio maior entre o desenvolvimento do sistema radicular e do sistema da parte aérea da planta. Né? Quando a gente trata especificamente do organomineral peletizado, a gente teve diferença significativa aqui, né, quando inoculado. Quando inoculado com as bactérias, o organomineral no formato peletizado, ele teve uma redução nessa relação, chegando mais próximo ali, né, de um equilíbrio de 25%, né, também teve um resultado positivo. E o último parâmetro, né, que é o índice de qualidade de Dixon, inicialmente utilizado para mudas florestais, né, mas também bastante utilizado em outras culturas perenes, como café.
é um índice que vai trazer, então, uma noção para a gente da robustez, do equilíbrio da distribuição da biomassa da planta, incluindo a variável anterior, né, a relação das massas secas, da parte aérea e da raiz, mas também considerando outros fatores estruturais, né, como a relação da altura com o diâmetro do coleto, né, divididos, então, por toda a massa seca da planta, né, como um todo. Nesse experimento, né, os melhores resultados do índice de qualidade de Dixon estão para as três fontes, granulado, o MAP revestido com polímero e o super simples, né, equilibrando-se ali, independente da inoculação com as bactérias. Eles variaram o índice de 0,05 até 0,1, né, essa maior diferença entre os índices de qualidade de Dixon então, entre a testemunha e o organomineral granulado, então, o crescimento aí, um aumento é o dobro, né? 2 vezes maior o índice de qualidade de Dixon, mostrando, então, a maior robustez das mudas provenientes desses tratamentos, né? E que vai se refletir, então, na comercialização dessas mudas no viveiro. Essa foto traz só um panorama geral de todos os tratamentos, né, que nós tivemos. Mais uma vez, em azul são os tratamentos que não foram inoculados, em vermelho os tratamentos que foram inoculados, os destaques, né, nas variáveis de qualidade da muda são esses 3 tratamentos, né, o granulado, o super simples e o MAP com polímero, né. A gente consegue visualizar a diferença no desenvolvimento das mudas, né. Temos ainda algumas providências a serem feitas nesse experimento, né? Serão feitas análises do solo de cada um dos tratamentos para verificação da faixa de suficiência na produção de muda de café, e também faremos análises microbiológicas para calcular o quociente metabólico, né, através da respiração basal e da quantificação de carbono na biomassa microbiana para verificar, né, a atividade microbiológica, microbiana, né, dentro de cada um dos tratamentos, se a gente vai ter alguma variação entre eles, né? Então, ainda é um experimento que ainda está em andamento, nós já temos a maioria dos resultados avaliados, mas ainda teremos alguns procedimentos. Como conclusão desse experimento, nós temos que, né, o organomineral é uma alternativa viável para a produção das mudas de café, né, em substituição a adubos já comumente utilizados como os superfosfatos simples, e que a adição do inoculante, né, à base de bacilos subtilis e licheniformes, ela apresentou resultados positivos no desenvolvimento das mudas de café produzidas nas sacolas plásticas. Agradeço a atenção de todos, então, fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento.